Olá, eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento. E também proprietária do Maktub Cerimonial em Belo Horizonte. O tema da nossa aula de hoje será padrinhos. Eu vou abordar com vocês os seguintes temas quando o assunto é padrinhos. Quem são os meus padrinhos? Quando convidá-los? Como convidar os meus padrinhos para o casamento? Quantos padrinhos eu devo ter? E no final da nossa aula, eu vou apresentar para vocês algumas dúvidas que as minhas noivas do Maktub sempre me fazem quando o tema é padrinhos. A minha aula está repleta de fotos e inspirações também de presentes para padrinhos. Você pode tirar aqui alguma ideia para presentear o seu padrinho de casamento. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Geralmente, no início do planejamento do casamento, existe sempre aquela conversa entre você noiva, entre você noivo, sobre quem serão os nossos padrinhos. Eu sugiro, como cerimonial, como consultora, antes de convidar qualquer pessoa, qualquer casal, conversar entre vocês. Os padrinhos são pessoas escolhidas a dedo mesmo. São casais que abençoam vocês. Casais que participaram da sua história e que vão estar, a partir do grande dia, junto de vocês no dia a dia, na relação a dois. Eu costumo brincar com os meus noivos que padrinhos são amigos escolhidos que estarão com vocês na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é isso mesmo. São pessoas que conhecem a história de vocês, que estiveram com vocês durante o namoro, durante o noivado, e que vocês esperam que estejam também com vocês na construção do novo lar, na construção da nova família. Então, noivos, resolvam juntos, acordem juntos quem serão os casais de padrinhos. Mesmo que vocês tenham padrinhos da noiva e padrinhos do noivo, é importante ter este diálogo para que um não convide um casal e o outro não saiba e tenha aí um hiato nesse processo de planejamento, ok? E aí vocês vão me perguntar, quando eu devo convidar os padrinhos? Qual o momento certo de convidá-los? É quando eu entrego o convite? É com um ano de antecedência? Não. Eu sugiro convidar os padrinhos com uma certa antecedência, mas também não tão próximo ao casamento. Se você está planejando seu casamento com um ano de antecedência, 8 meses de antecedência, 9 meses, você pode convidar os seus padrinhos com um convite formal em torno de 6 meses antes do casamento. E aí, gente, eu vou dar uma sugestão. Convide todos os casais na mesma época. Porque se você convida um casal de amigo numa época, em um mês, e deixa um outro casal para convidar daí 2 meses, fica parecendo que você esqueceu daquele casal. Então, coloque no seu planejamento, no seu checklist, convite para padrinhos, o mês que você vai convidá-los, para que você tenha tempo para realizar esse convite, organização também neste convite. Eu não sugiro que você convide os padrinhos no último mês do casamento, porque o padrinho ele também precisa se planejar para o seu grande dia. Ele vai querer ter uma roupa diferente, ele vai querer te presentear também com um presente especial. Então, dar tempo ao padrinho é importante também dentro do seu planejamento de casamento. Outra orientação que eu sempre dou aos meus noivos e a vocês, minhas noivas do casamento passo a passo. Caso estabeleça alguma regra, deixe claro durante o convite. Então, por exemplo, madrinhas. Eu desejo que todas as minhas madrinhas estejam com vestido longo ou vestido curto. Ou então, eu quero estabelecer o modelo do vestido. Eu quero que todas as madrinhas tenham o mesmo modelo de vestido. Ou uma cor específica, ou Pantone para os vestidos. Ou um acessório específico, um corsage ou buquê. Tudo que você está planejando para as suas madrinhas, você deve falar com antecedência. Da mesma forma com os padrinhos. Eu quero que todos os padrinhos tenham a gravata idêntica. Eu vou, inclusive, presenteá-los com a gravata idêntica. Eu quero que todos os padrinhos tenham
a mesma cor de terno. Eu quero que todos os padrinhos usem, por exemplo, suspensório ou colete, ou boina, ou chapéu, enfim. O que você estabelecer como regra, você deve falar no momento que você está fazendo o convite ao padrinho. Mesmo que você presenteie o padrinho com o suspensório, com a gravata, é importante falar para que ele também se planeja. Eu tenho aqui algumas fotos para que vocês consigam entender o que eu falei nos slides anteriores. Por exemplo, esse casamento aqui, a noiva quis que todas as madrinhas usassem vestido longo. E quando ela fez o convite às madrinhas, ela entregou uma fichinha com essas cores, que a gente chama de Pantone. E ela pediu que cada madrinha escolhesse o vestido dentro dessas cores. Então, se a madrinha tinha um tom de pele mais claro, mais escuro, ela poderia ver dentro dessas cores aqui qual cor ficaria melhor para ela. Então, essa orientação que a noiva passou às madrinhas, ela foi feita com antecedência, ela foi dialogada, ela foi conversada e ela foi exemplificada. Quando você entrega o Pantone, as sugestões de cores para os vestidos, a madrinha também pode ter mais referência de chegar na loja e procurar o vestido de acordo com a cor de referência que você, noiva, deseja. Aqui também é a mesma coisa. A noiva pediu que todas as suas madrinhas usassem um vestido longo e deu essa sugestão de cores aqui. Ela entregou essa fichinha como Pantone. Você pode mandar essas cores por WhatsApp, você pode imprimir e colocar ali no presente de padrinhos, fica a seu critério. O importante é que você mostre às suas madrinhas quais cores de vestido você deseja, caso você queira estabelecer esta regra com ela. Esse casamento aqui, os noivos presentearam todos os padrinhos com gravatas idênticas, então eles compraram a gravata e todas as madrinhas usaram o mesmo modelo de vestido. Então, nesse casamento aqui, foi inclusive contratada uma costureira que comprou o tecido e fez todos os vestidos das madrinhas. Mas a noiva, antes de estabelecer a regra, ela conversou com as madrinhas, ela deixou claro o que ela queria e ela também ouviu a opinião das madrinhas em relação ao modelo. É muito importante isso, noiva. Estabeleça a regra, mas converse com suas madrinhas. São amigas especiais, são pessoas da família, são pessoas que você tem afinidade para ter esse tipo de diálogo. Não imponha a sua vontade de uma forma unilateral. Afinal de contas, você está conversando sobre a roupa que elas estão indo, sobre a forma como elas irão se portar no casamento. É importante ouvi-las e ouvir também os padrinhos. Esse casamento aqui, a noiva entregou o que a gente chama de corsage, que é essa pulseira. Todas as madrinhas entraram com uma pulseira de flor. Então, no momento de convidar as madrinhas, 6 meses antes do casamento, ela já entregou o presente com um corsage para as madrinhas. E aí, no dia do casamento, todas as madrinhas estavam com a mesma pulseira, com o mesmo corsage. Como cerimonial, eu sempre sugiro colocar o corsage do lado esquerdo, no pulso esquerdo, porque a madrinha, ela entra do lado esquerdo, o padrinho entra do lado direito e a madrinha do lado esquerdo. Isso, gente, virado de frente para o altar. Então, o lado esquerdo dela, o pulso esquerdo, a mão esquerda, vai estar mais visível para as fotos do que o lado direito. Por isso, colocar o corsage do lado esquerdo. Este casamento, o noivo pediu para que todos os padrinhos fossem com terno escuro e também ofereceu a gravata idêntica para todos. Você vê que nas fotos em que todos os padrinhos estão juntos, é muito interessante você ter essa unidade. Fica bonito, fica elegante, fica todo mundo dentro do conceito, do estilo do seu casamento. E aí, gente, vamos falar sobre formas de convidar os padrinhos. Você vai convidar os padrinhos com 6 meses de antecedência. Você pode estabelecer regra ou não. Mas como que eu devo fazer isso, Roberta? Como que eu devo chamar? Eu mando WhatsApp, eu marco num bar? Bom, o que eu sugiro? Crie situações especiais para realizar o convite. Se você puder realizar todos os convites de padrinho pessoalmente, nossa, você vai ser super elegante.
Eu sei que existem situações e situações. Existem padrinhos que às vezes moram em outro país, em cidades distantes. Mas se você puder conversar, encontrar, explicar, fazer o pedido, a sua forma de pedir demonstra carinho e as pessoas se sentem incluídas no grande dia. Por isso, estabeleça um momento para convidar os padrinhos. Você pode, por exemplo, levar o presente para cada padrinho ou realizar um evento de convite para o padrinho. Eu já tive noivos que fizeram, por exemplo, um jantar de padrinhos. Os amigos foram convidados para um jantar, mas ninguém sabia o real motivo daquele jantar. Quando chegaram lá, todos foram anunciados, todos foram convidados para serem padrinhos do casal. E nesse dia também eles foram presenteados. Fica a seu critério dar o presente ou não para o padrinho. Mas criar uma situação de convite em que você fale para aquele casal, para aquela madrinha, para aquele padrinho que você deseja convidá-lo de uma forma especial, é sim uma delicadeza. E aí vamos falar sobre presente de padrinhos. O que presentear? Bom, gente, antes de eu falar exatamente sobre o presente de padrinhos e colocar aqui algumas sugestões, eu acho que é importante vocês terem em mente que presentear significa estar presente na vida do casal. Quando você entrega um presente físico, você está sugerindo que aquela pessoa sempre lembre de você quando vê aquele presente. Por isso, o presente para padrinhos ele tem que estar adequado ao seu estilo, ao estilo do seu casamento, à sua identidade. E, é claro, ao investimento. Não adianta você sonhar com um presente grande, né, com uma caixa, com várias coisas, com bebida, com taça, com bolo, e chegar lá na hora de orçar, não está dentro do seu orçamento. Então, procure várias referências na internet mesmo, no Instagram, veja o que você acha que está adequado ao seu perfil, ao perfil do seu casamento, orce para realmente ver o que você vai dar ao seu padrinho e à sua madrinha de casamento. Eu sempre acho também que vocês devem dar o mesmo presente para todos os padrinhos, para todas as madrinhas. Então, se você resolveu dar uma muda de planta, uma suculenta ou mesmo um bonsai para todos os padrinhos, dê para todos. Não dê para um casal um presente, o outro presente para outro casal, porque principalmente se eles se conhecem e recebem presentes diferentes, há sim uma comparação. Ah, por que você ganhou aquilo e eu ganhei isso? Você pode sim dar um presente para as madrinhas e um presente para os padrinhos, mas sempre o mesmo, madrinhas e padrinhos, ok? Quando presentear? Eu sempre acho que vocês devem presentear os padrinhos quando convidam-os para serem padrinhos, lá, 6 meses de antecedência ao casamento. Não deixe para dar o presente no dia do casamento. Eu já vivi essa experiência no cerimonial, da gente entregar o presente para os padrinhos depois das fotos. Ok, o padrinho recebe, ele fica feliz, mas e depois ele quer aproveitar a festa. Aí ele deixa o presente em cima da mesa e aí ele tem que ficar vigiando o presente, porque pode passar alguma pessoa e ver aquilo e achar que é da festa e pegar para ele. Enfim, não leve o presente de padrinhos no dia do casamento. Eu acredito que isso pode virar, às vezes, um certo problema para o padrinho em ter que cuidar daquele presente que você deu. É lógico que se você teve um casal de padrinhos que você não conseguiu entregar o presente com certa antecedência, você não encontrou com ele, peça ao seu cerimonial para entregar este presente no dia do casamento. Mas isso é uma situação específica. E aqui nós temos algumas sugestões de presente para padrinhos. O hobby para as madrinhas, principalmente se as madrinhas forem aprontar com você, noiva, no dia do casamento. Seleção de bebidas para os padrinhos. Geralmente isso é mais direcionado para o homem. Então você pode escolher a bebida que a média dos seus padrinhos mais gostam, ou uma cerveja, ou um uísque, ou um espumante, enfim, aquilo que você acha que ele vai gostar de beber e colocar ali na caixinha, no presente. Aqui também uma outra opção, espumante com bombons. Se os seus padrinhos tomam espumante, doce eu acho que é sempre um presente que agrada, também é uma sugestão muito gostosa, muito saborosa.
Aqui também uma outra opção, você pode dar um aromatizador de ambientes para as madrinhas e a gravata para os padrinhos. Escolha um modelo de gravata só e entregue ao padrinho. E aí, gente, tons sóbrios, tá? Não entregue gravatas muito coloridas, muito diferentes, a não ser que o seu casamento tenha esse estilo. Mas de uma forma geral, se você entrega a gravata num tom cinza ou num tom rosa, você não erra. Outro presente que eu já comentei aqui nessa aula, o corsage para as madrinhas e a gravata para os padrinhos. Então você pode entregar numa caixinha o corsage para as madrinhas e uma gravata para os padrinhos. Aqui foi escolhida a mesma cor e ficou super elegante. Outro presente aqui muito interessante é a necessaire e o porta-documento. Você pode dar a necessaire para as madrinhas e o porta-documento para os padrinhos. Aqui também uma outra sugestão, uma caixinha com sabonete e uma toalhinha bordada com as suas iniciais. Aqui outro presente que eu também adoro, que são as mudas de plantas. Para mim, quando você presenteia alguém com uma muda, com uma planta, com uma flor, você está dizendo àquela pessoa que deseja que ela cuide da amizade de vocês, assim como ela vai cuidar da planta. Todas as vezes que o padrinho olhar para aquela muda, ele vai lembrar de vocês. Então é um presente que tem um conceito bem bonito, um conceito dentro da amizade. É um presente que quando eu vejo as minhas noivas oferecerem aos padrinhos, sempre tem um sorriso diferenciado de quem recebe. Aqui também uma caixa com as amêndoas, um bem casado e uma pulseira. Aqui também um presente especial para as madrinhas, que foi uma pulseira, uma joia diferenciadas. E a sugestão é que elas usassem esse presente também no dia do casamento. Vamos falar agora sobre as dúvidas e os desafios ao convidar os padrinhos. Eu coloquei aqui algumas perguntas que as minhas noivas e os meus noivos sempre me fazem quando o tema é padrinhos. E eu vou respondê-las aqui da mesma forma que eu faço com os meus casais. Primeiro, quantos casais de padrinhos eu devo convidar? Bom, se você vai casar na igreja, você deve primeiro perguntar à igreja qual o número máximo de casais que ela permite. Porque a igreja católica, ela geralmente tem um limite de padrinhos em que ela permite que os noivos convidem. Então, baseie-se nesse número para que você possa convidar os seus padrinhos. Mas se você tem um casal a mais de padrinhos ou 2 casais a mais de padrinhos, converse com a sua igreja, converse com seu padre, peça, explique. Na maioria das vezes, eles não se importam. Mas, lógico, tudo tem que ser falado com antecedência, com planejamento. Agora, se a sua cerimônia e a sua recepção são no mesmo local, então eu sugiro vocês partirem do pressuposto de quantos convidados vocês têm no casamento. Coloque até 8% do número de convidados para padrinhos. Porque aí você vai ter uma quantidade de padrinhos que não é grande demais, também não é pequena demais. Eu sempre acho que é importante ter bom senso neste número de casais de padrinhos. Se você tem, por exemplo, 150 convidados e você deseja ter 15 casais de padrinhos, são muitos padrinhos para o número de convidados que você tem. Outra pergunta que você também deve fazer ao seu decorador principalmente: quantos padrinhos vão caber assentados no altar? Porque não adianta você convidar um número enorme de padrinhos se eles não tiverem um lugar para assentar. Então, quando a cerimônia e a recepção são no mesmo local, pense em 2 itens. Eu posso ter o número de casais de padrinhos até 8% do número de convidados e eu tenho que ter assento para todos os padrinhos na minha cerimônia. Outra pergunta que as noivas sempre me fazem: eu tenho mais madrinhas do que padrinhos. E agora? Como é que eu faço? Bom, eu tenho algumas dicas aqui como cerimonial quando isso acontece. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Primeira sugestão que eu dou para as minhas noivas: divida o cortejo entre homens e mulheres. Como assim?
Você vai ter uma fila de mulheres entrando com uma música e depois uma fila de homens entrando com uma música. As madrinhas, elas vão se sentar do lado esquerdo, que é o seu lado, e os padrinhos do lado direito. Nesse caso, você sim vai separar os casais. Mas se você tem um número maior de madrinhas, é sim uma opção para que todas entrem e não fiquem constrangidas. Outra opção: convide madrinhas avulsas para abrirem ou fecharem o cortejo. Então, essas madrinhas avulsas que estão sem par, vocês podem perguntar a elas se elas desejam entrar antes dos casais. Nesse caso, então, você pode falar às madrinhas para entrarem com uma flor na mão ou um buquê. E aí, elas têm um papel diferenciado dentro da entrada dos padrinhos. Sobre a música, elas não vão entrar com músicas diferentes. Elas vão entrar na mesma música de padrinhos. Porém, elas não entrarão no mesmo momento. Você deixa essas madrinhas entrarem um pouquinho antes, dá um espaço e começa os casais de padrinhos. Outra opção também bem interessante: as madrinhas podem ser damas adultas. Aí noivo, vocês vão escolher uma música para que as madrinhas adultas possam entrar em um momento específico da cerimônia, geralmente antes da entrada da noiva. Aqui eu tenho uma foto de referência de damas adultas, as damas adultas todas com vestido azul entrando com o buquê. Outra dúvida: eu tenho mais padrinhos do que padrinhos. Como que eu procedo? Então, eu tenho mais homens do que mulheres. A mesma coisa que eu falei, se você tiver mais madrinhas do que padrinhos, é uma sugestão para resolver esse problema. Você pode dividir o cortejo. Então, entram todos os homens e depois entram todas as mulheres. Ou entram todas as mulheres e depois todos os homens. Você pode colocar músicas diferentes ou a mesma música. O importante é que eles não entrem como casal. E eles chegam lá no altar e sentam os homens do lado direito e as mulheres do lado esquerdo. Outra opção: convide os padrinhos avulsos para abrirem ou fecharem o cortejo. Também a mesma sugestão, mas agora com os homens. Eles podem entrar antes dos casais de padrinhos, abrindo o cortejo, ou depois dos casais de padrinhos, fechando o cortejo. Quando você pensa nessas opções, noiva, noivo, eu sempre acho importante que vocês conversem antes com esses padrinhos que não têm madrinhas. E a mesma forma com as madrinhas que não têm padrinhos. Não estabeleçam como eles vão entrar sem antes perguntar se eles estão confortáveis com essa situação. Afinal de contas, você está convidando eles para entrarem no cortejo do casamento. Outra opção também é que os padrinhos que não têm o par, é o que a gente chama aqui de avulso, eles já aguardem assentados nos bancos no altar. Então, o padrinho, às vezes, ele é mais tímido, ele não quer entrar, e você também não deseja dividir entre homens e mulheres, peça o padrinho para já aguardar lá na frente assentado. Se ele for padrinho do noivo, ele fica do lado direito. Se ele for padrinho da noiva, ele fica do lado esquerdo. Aqui, gente, eu coloquei uma foto daquela situação em que eu separei os casais, separei homens e mulheres. Então, do lado direito, do lado do noivo, ficaram todos os homens e do lado esquerdo, todas as mulheres. E todas as mulheres entraram com o buquê. Outra pergunta que as noivas e noivos me fazem: Roberta, eu posso separar casais de padrinhos? Olha, gente, isso é uma situação muito delicada, não existe receita de bolo. Se você vai separar namorados, ok, você pode conversar com a madrinha ou o padrinho que você deseje e deixar bem claro que você deseja que só ele ou só ela entre como padrinho do seu casamento. Agora, se você vai separar noivos ou casais casados, então, como cerimonial, eu acho que essa conversa ela tem que ser muito bem conduzida, porque você está entrando dentro da intimidade do casal também, do casal de noivos ou do casal de casados. Você como noiva, você como noivo, deve sim esperar às vezes um não como resposta pelaquela pessoa que você está convidando. Então, se a pergunta é: Roberto, o que você acha? Eu posso separar casais de padrinhos? Inicialmente, eu não sugiro
separar. Mas se você deseja muito convidar uma amiga e não convidar a pessoa com quem essa amiga está namorando ou é casada, converse. Mas tenha uma conversa franca, uma conversa pessoal, para que tudo fique muito bem explicado. Exponha seus motivos. Porque aí você não vai ferir também a sua amizade com aquele padrinho, com aquela madrinha. Outra dúvida. Eu tenho muitos casais de padrinhos e a minha igreja não permite a entrada de todos no cortejo. O que eu faço? Bom, nesse caso eu tenho duas sugestões. Primeiro, você pode pedir aos padrinhos que não entrem no cortejo. Você estabelece que os padrinhos já vão ficar nos bancos ou no altar aguardando a entrada do noivo com a mãe e da noiva com o pai. Ou então você estabelece que apenas um nicho específico de padrinhos, eu coloquei aqui, por exemplo, os padrinhos da família, os tios, os irmãos, eles entrarão no cortejo e os padrinhos amigos, que não têm uma relação familiar, eles já ficarão assentados nos bancos aguardando a entrada do cortejo. É também uma segunda opção. Então, você pode pensar qual dessas duas é mais interessante para vocês. Eu já realizei das duas formas e tudo que foi conversado antes, planejado antes, no dia, não teve problema algum. É sempre importante você ter essa conversa com o seu cerimonial, para que ele conduza da forma como você está planejando. Outra dúvida que as noivas sempre me fazem. Roberta, eu tenho um número ímpar de padrinhos. Eu tenho mais padrinhos da noiva do que do noivo. Como que eu faço? Bom, noiva, bom noivo, eu acredito que vocês não precisam se preocupar com isso. Porque a partir do momento que vocês estão casando, vocês estão convidando padrinhos do casal. Então, mantenha essa quantidade de padrinhos ímpar e relaxem. Agora, se você deseja muito ter o mesmo número de padrinhos da noiva e padrinhos do noivo, então converse entre vocês e estabeleçam qual casal um pode emprestar para o outro. Porque aí você vai ter o mesmo número do lado direito e o mesmo número do lado esquerdo. Outra pergunta. Convidei um casal de padrinhos que não se conhecem. Devo apresentá-los antes? Sim. É muito constrangedor para a madrinha e para o padrinho, que não sabe com quem vai entrar, chegar na igreja ou chegar no dia da festa, não saber nem como é a pessoa com quem ele vai entrar. Então você como noivo, você como noivo, apresente essas duas pessoas antes, mesmo que seja pelo WhatsApp, passe o número de um para outro, coloque eles em conversa, para que eles já saibam, eu vou entrar com fulano, se eu atrasar eu vou dar uma ligada para ele. Faça com que esses casais de padrinhos que são avulsos já tenham um certo grau de afinidade ali no dia do casamento. Você vai ver que a entrada vai ser mais leve, que a condução entre eles também vai ser mais prazerosa. Outra dúvida. Posso não ter padrinho no casamento? Sim, eu já fiz vários casamentos em que os noivos não tiveram padrinho. Já fiz casamento que tiveram 2 casais de padrinhos, um da noiva e um do noivo. Não existe essa regra. O padrinho ele tem que ser escolhido pelo coração e não pela obrigação. Então, se você não quer ter padrinho no casamento, não se preocupe com isso. Você pode realizar o seu casamento, pode ter sua cerimônia personalizada do jeito que você deseja, sem casais de padrinhos. Outra dúvida. É obrigatório presentear os padrinhos? Não existe essa regra noivo e noivo. Existe sim, às vezes, uma vontade de vocês quererem presentear os padrinhos que são convidados especiais. Mas, se o investimento ficar alto, se não estiver dentro do planejamento, se você tiver que reduzir custo, ou mesmo se você não achar necessário convidar os padrinhos por um presente físico, não faça. E também não sofra com isso, porque o padrinho ele vai se sentir acolhido por você convidá-lo, não pelo presente que você está o dando. O mais importante é vocês convidarem padrinhos que estejam dentro da história de vocês, que querem participar da vida familiar de vocês, que estejam junto do sonho do casamento. Esse é o verdadeiro conceito de padrinhos. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre padrinhos. Nós falamos sobre
convite para padrinhos, quando convidar, como convidar. Eu tirei algumas dúvidas frequentes. Agora é com vocês, noivas e noivos. Estabeleçam quem serão os casais de padrinhos, convidem com muito cuidado, com muito carinho e no grande dia façam com que essas pessoas estejam acolhidas dentro da cerimônia e da festa que vocês estão planejando. Um beijo e até a próxima aula.